falar agora no Revista Justiça a respeito do concurso nacional unificado, o maior do Brasil. Estamos recebendo aqui professores especialistas para debater o que você deve levar, como se preparar nessa última semana, as dicas essenciais para garantir um bom resultado. Estou aqui com o professor juiz titular do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Aragonê Fernandes. Professor Aragonê, seja bem-vindo mais uma vez, bom dia. É sempre um prazer estar aqui com você e com todos os ouvintes da rádio. Também está conosco nessa primeira parte a assistente social e professora, ela é mestra em política social, Aline Menezes. Professora Aline, bem-vinda também, muito bom dia. Muito obrigada, Sérgio, bom dia e que bom estar aqui novamente para poder falar sobre esse concurso nacional unificado. Está certo, vamos lá. E depois, na nossa segunda parte, vamos estar aqui com o professor Anderson Ferreira, conversando conosco também aqui na Rádio Justiça, ele que é ex-auditor de controle interno da União e atualmente ministro da Disciplina de Administração Financeira e Orçamentária. Professor Aragonê, finalmente vamos ter a prova, né, do concurso nacional unificado, que foi adiado devido àquela tragédia no sul do país. Qual a expectativa, professor? A expectativa é altíssima. A gente está numa maratona que começou em janeiro, Sérgio. A gente já está em agosto. Em janeiro nós estivemos aqui, inclusive, trazendo as linhas gerais sobre o concurso. Agora chegou o momento da coroação. A gente vai conversar com o candidato que está ali naquela angústia pré-prova, a TPP, né, Aline? A gente já passou várias vezes, tensão pré-prova, e tentar lapidar para ele chegar de forma mais inteira, emocionalmente, na prova. Professora Aline, e para a senhora, como é que está aí essa angústia, podemos dizer assim, do candidato que vai participar do concurso nacional? É uma angústia que faz parte. Sempre quando acontece uma prova, no comum, e as pessoas elas criam essa ansiedade, né, pré-prova, essa tensão pré-prova, ela é normal. Mas o que a gente sempre fala é acreditar naquele processo que foi construído ao longo desses meses, acreditar naquilo que foi feito. Então, é tentar agora manejar esse estresse da melhor forma e tentar visualizar essa aprovação, né? Professor Aragonê, vamos lá então. Temos um grande esquema para a distribuição dessas provas e também esperamos que tudo dê certo, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, Sérgio. Imagina a complexidade de você distribuir provas por mais de 200 cidades do território brasileiro, um território que é bastante plural, e talvez a gente fale no Enem, o Enem, tanto que esse é chamado de Enem dos concursos. O Enem é a segunda maior prova do mundo, mas é uma prova só aplicada no país todo. Agora não, nós teremos múltiplas provas aplicadas no país todo, simultaneamente, manhã e tarde. O esquema de logística é de uma dimensão inimaginável. Eu tenho certeza que os servidores públicos responsáveis por isso são pessoas credenciadas para fazer um bom trabalho no domingo. Professora, e o que o candidato vai ter que fazer domingo? As provas, os portões abrem que hora? Como é que vai funcionar o esquema? Quem me explica isso melhor? Então, essas informações, né, elas constam todas no manual ali do candidato, no cartão do candidato. Então, é importante que esse candidato, se puder, imprimir para poder levar para a prova. Ele é interessante porque ele mostra qual é o local, qual é o portão, qual é a sala, para não chegar lá no dia, né, e ficar tentando encontrar a sala quando se vai ter ali uma quantidade grande de pessoas. Os portões eles irão abrir às 7h30 da manhã, então é importante ficar atento a esse horário de abertura, principalmente para o portão não fechar e você ficar ali na porta, né, na expectativa e não conseguir, porque 1 minuto depois, para uma prova de concurso, é um portão fechado, é uma oportunidade perdida. Mais do que isso, Sérgio, se você me permite, a gente tem as provas iniciando 9 horas, a pessoa pode chegar às 7h30. A gente vê isso é corriqueiro, seja em provas do Enem, seja no exame de ordem, seja nos concursos públicos, as pessoas chegando em cima da hora. Contratempos existem na vida de todos nós. O carro pode estragar, o Uber pode atrasar, lembrando que no domingo vai ter uma concentração de muita gente saindo de casa no mesmo horário. Ou seja, se você depende de transporte por aplicativo, vai ter problema. Se você depende do transporte urbano, os ônibus, lembre que no domingo o volume de ônibus nas ruas é menor. Então, se precaver e chegar bem antes é importante para todos. Lembrando que o candidato também vai ter uma janela, encerradas as provas da manhã, ele tem que retornar. E o retorno, aqui a gente precisa falar sobre um ponto muito importante.
Não importa como você acha que se saiu na primeira parte, volte. É regra os candidatos fazerem provas ou de manhã ou de tarde. Às vezes até fazem prova o dia todo, mas para cargos diferentes. Por exemplo, um concurso para técnico na parte da tarde, um concurso para analista na parte da manhã. Aqui não. Seja nível médio, seja nível superior, todos farão prova manhã e tarde. Mas eu tenho certeza de que a evasão no período da tarde vai ser grande, porque tem gente que não se saiu tão bem como imaginava de manhã, simplesmente abre mão. Abre mão do seu sonho, né? Porque até, vamos supor que na pior das hipóteses, seja um treino. Será um treino muito qualificado. Afinal de contas, é uma oportunidade de testar como você se sai num ambiente de pressão com provas o dia inteiro. E um ponto que eu considero importante é esse candidato separar os materiais com antecedência, caneta preta, a garrafinhas de água em material transparente, inclusive sem o próprio rótulo, e os lanches eles precisam estar desembalados e precisam estar também dentro de saquinhos transparentes. Então isso também faz parte da logística da aprovação. São coisas que podem inclusive interferir, né, nesse estresse, nessa tensão. Então, se a gente se organiza com antecedência, o manejo do estresse ele já fica aí bem resolvido, né? Então, são coisas pontuais, mas que elas podem trazer ali uma tensão. Vamos lá, professor, então, explicando essa primeira parte. Como o candidato deve se portar, o que ele deve levar? Legal. Além daquilo que a Aline já bem pontuou, sobre caneta, sobre lanche, sobre água, eu só chamaria atenção para um ponto. O Brasil está passando, eu estava ouvindo agora de manhã na TV, sobre uma onda de frio que vai ser seguida de uma onda de calor. Vai inverter agora. Eu não sei como vai estar a temperatura na sala em que o candidato vai estar fazendo a prova. Afinal de contas, pode ser que a escola onde ele tenha sido colocado tenha ar-condicionado. Mesmo para a turma que faz prova normalmente em ambientes quentes, tem que tomar cuidado com isso. Então, conforto térmico é algo que não pode ser negligenciado. Você fazer a prova passando frio, ou você fazer a prova suando porque está com um agasalho e não dá para tirar, já tira completamente a sua chance de expor, né, de explorar da melhor forma. Quando a gente chega para a prova da manhã, vai ter uma prova discursiva para o pessoal de nível superior e uma redação para o pessoal de nível médio. A gente tem um pacote de questões, 15 no caso de nível médio, 20 no caso de nível superior, mais essa prova escrita. O que o candidato faz? Na hora que o fiscal falar, pode começar, ele abre pelo final, ele olha o tema. E na hora que ele olhar o tema, viu? Antes de começar aqui, eu tenho que fazer já na primeira parte? Isso, tem que começar com uma fofoca, porque o Sérgio, antes de a gente entrar ao vivo, estava falando sobre Sassá Mutema, sobre o Senhorzinho Malta. São personagens das novelas aí que já tem tempo, viu, Sérgio? Sim. Agora, reparem, o candidato abre e vê o tema. Quando ele olhar o tema, provavelmente ele vai se desesperar, e isso é esperado. Já vai gelar. Vai gelar e a gente fala assim, ó, se acalme. Olhe o tema para o cérebro começar a trabalhar na construção daquelas expressões-chave, daquelas palavras-chave que precisam estar dentro do seu texto. Abra, olhe o tema, feche, volte e comece a resolver as questões objetivas. No meio da prova, apareceu uma ideia na cabeça dele, isso aqui é importante para a prova discursiva, anota aquele ponto. Vai anotando para quando chegar na hora da construção, você ter uma visão mais ampla. A gente trabalha com dois tipos de candidatos, porque tem gente que gosta de resumo, né? E aí faz um rascunho primeiro e depois passa limpo. Se é o interesse do candidato fazer isso, se ele está acostumado a fazer isso, não mude agora. Siga o que você está acostumado. Mas a gente sempre fala que o rascunho traz um afunilamento de visão. Você dali vai passar limpo e normalmente vai riscar algumas coisas, vai ter menos linhas do que deveria. Ao contrário, a gente pensa no alargamento de visão. O que ele precisa? Expressões-chave identificadoras para fazer aquela boa tempestade de ideias e colocar uma chuva de ideias na prova. Lembrando, o candidato não costuma ser penalizado pelo que ele colocou a mais. Ele é penalizado pelo que faltou. Nessa situação do rascunho que o senhor fala, né, professora Aline, ele vai ter o próprio espaço ali, o rascunho ele leva? Como é que é isso? Então, o que acontece? Vai ter o rascunho e o caderno definitivo.
O que é que eu sempre falo? Vocês precisam cronometrar o tempo de vocês, apesar de esses estudantes não levarem um relógio. Então, tem que fazer um controle desse tempo para poder responder as questões objetivas e para ter ali para fazer a discursiva. O rascunho, eu sempre digo para os alunos o seguinte: vocês precisam estruturar as ideias de vocês, fazer um brainstorm, aquela tempestade de ideias, pensar nesse repertório que vai ser construído e estruturar esse texto com introdução, desenvolvimento e conclusão. Como o professor Agonês disse, você não é penalizado pelo que você escreve a mais, mas você é penalizado pelo aquilo que você deixa de desenvolver. É uma ideia que deixa de ser desenvolvida. O rascunho ele também não será corrigido, então tem que ficar atento para poder passar esse texto para o texto definitivo, porque é o texto definitivo que vai ser ali a avaliação corrigida pela SESGRAN-Rio. Professor Aragonés, então teremos dois tipos de prova, nível médio e nível superior. Nível médio, então, vão ser objetivos? Nos dois cenários, tanto o bloco 8, que é o nível médio, quanto os blocos 1 a 7, que é o nível superior, a gente tem provas com questões objetivas e uma prova escrita. No caso nível médio, eles chamam de redação. No caso nível superior, chama de prova discursiva. Cá para nós, Sérgio, não há muita diferença, não. É a mesma coisa, só que com a roupa diferente. O candidato vai ter que escrever. E hoje em dia a gente não escreve. Hoje em dia a gente tecla ou a gente digita. Lembre-se, não importa se você tem uma letra feia, se esforce. Mas letra feia, se não for compreendida também... Não vai conseguir ser... E não vai ter muita boa vontade do examinador. Então, se esforce, porque nervoso a pessoa vai estar. Então, é importante que ela se esforce para conseguir uma letra minimamente inteligível. Se a letra dela não for compreendida, não vai ser lido. A gente precisa entender também que, por mais que o candidato se prepare para a prova objetiva, a de marcar bolinha, ele vai ter uma grande separação entre quem vai estar dentro e quem vai estar fora do concurso. Essa separação que eu brinco entre os adultos e as crianças é na prova escrita. É lá que a gente tem uma diferença grande. E vamos levar, então, uma caneta preta transparente, professora Aline? Exato, uma caneta preta transparente. Tanto para fazer a discursiva, quanto para poder preencher, né, as bolinhas ali para poder pintar. É recomendado, professora, levar alguma coisa para comer durante a realização da prova? Como que é feito isso? Como pode ser feito dentro do edital para não ser expulso da sala de aula? Dentro do edital, o que está previsto você pode levar o seu lanche desde que ele esteja desembalado, no caso dos alimentos industrializados, né? Chocolate, por aí vai. Tem que colocar dentro de um saquinho transparente. Mas eu acredito que agora você não vai mudar a sua alimentação. Se já é um costume seu se alimentar com doce, com chocolate, com salgadinho, com biscoito, leve. Mas se já é um costume se alimentar com frutas, leve suas frutas. É aquilo que vai te trazer uma tranquilidade, uma energia também, alimentos que possam trazer energia para você, uma tranquilidade. E também para poder tapear a fome, né? Que com fome ninguém se concentra bem. E água. A água tem que estar em uma garrafinha transparente, sem um rótulo. Sem um rótulo. De preferência não leva mexerica, né? Porque sempre tem um cristão que leva mexerica e quando abre a sala inteira. Eu seria essa pessoa. Mas ainda falando sobre essa preparação, quantas horas então o candidato vai ficar dentro da sala de aula nessa primeira parte, professora? São 4 horas de... Os portões abrem 7h30. A prova começa 9h, vai até 11h30. Até vai pegar muita gente no contrapé. Por que contrapé? Porque as pessoas estão acostumadas com provas de 4, 5 horas. A gente tem uma prova enxuta, 2h30. É muito direto ao ponto. São poucas questões. Se você for para nível superior de manhã, são só 20, mais a prova discursiva. Se você for para nível médio de manhã, são só 15, mais a prova discursiva. Mas repare, são só 15, são só 20 a prova discursiva, porém, são 2h30. E essa... Já que não temos relógio, como fazer esse controle, professora? O fiscal, ele avisa sempre quando vai faltando o tempo para finalizar a prova. Então que desespero, professora. Então, faltam 15 minutos, faltam 30 minutos, falta 1 hora, ou ele vai falar que já se passaram 1 hora, ou que se passou 1 hora, ou passaram 2 horas ali de prova. E aí é que esse aluno precisa realmente não ficar tenso por conta daquela questão do horário. Né? Ele precisa realmente manejar esse horário da melhor forma possível. E assim, uma coisa que eu tinha esperado para o CNU, tendo em vista a prova do IPEA. Eu acredito que vão vir muitos textos
Então, o que eu tenho falado com os meus alunos é, primeiro vai para a questão e observa se aquele texto depois vai dialogar com aquela questão ou não. Às vezes, essa quantidade de textos, o aluno quer ler, interpretar, entender, e às vezes a questão está pedindo uma outra coisa que nem necessariamente vai ser algo que vai ser retirado do texto. Então, ter cuidado com a quantidade de textos e ter uma atenção aos comandos da questão. O comando da questão é o que vai falar para o aluno que ele vai ter que marcar nas assertivas. Então a dica seria o quê? Primeiro ler o comando, depois ler o texto? Ler primeiro o comando, as assertivas e depois ir para o texto. Caso ali naquele comando fale, né, conforme o texto. Se falar conforme o texto, você vai ter que obrigatoriamente ler ali o texto. Mas se trouxer de forma muito genérica o texto, para poder explicar um conteúdo, e ali você observar nas assertivas que não necessariamente precisa ser retirado do texto a resposta, você já pode passar para uma outra questão e marcar aquela que seu coração manda, né? Certo? Estamos aqui com a professora Aline Menezes, também a professora Aragone Fernandes, nessa primeira parte do nosso debate sobre o Concurso Nacional Unificado. Lembrando que você pode acompanhar com imagens ao vivo pelo YouTube da Rádio e TV Justiça, e depois da nossa segunda parte vamos ter conteúdos específicos e já contaremos também com a participação do professor Anderson Ferreira, que já está aqui acompanhando, e daqui a pouco ele vai falar também sobre os blocos específicos também e dicas para aquela dica final, né, professor Aragone, que pode salvar aí um cargo público. Pode salvar, pode direcionar, o fator tempo não pode ser um empecilho para o candidato. Sérgio, durante a trajetória preparando o candidato do país todo, a gente vê muita gente bem qualificada, mas quem passa no concurso não é quem sabe mais. Quem passa no concurso é quem marcou as bolinhas na ordem correta. Então, separe alguns minutos para essa tarefa. Não é incomum a gente ouvir o aluno falar assim, eu errei na hora de passar da 32 a 34, eu pulei a ordem. Como assim pula? Você olhou a 32, era a letra B, mas você colocou, ao invés da 32, você colocou na 33 na hora de passar para o gabarito. Se você passa 3 questões erradas, o sonho acabou. Num concurso dessa magnitude, o nível de disputa é muito elevado, então 1 a 2 questões podem fazer toda a diferença. O que acontece? Separe no mínimo 15 minutos, olhe a questão, posiciona a caneta em cima da alternativa, olha de novo, confere, marque a bolinha só depois que tiver convicção de que está posicionado no lugar certo. E eu sempre falo que a cada 5 questões, para, respira e volta. Porque é exatamente isso, na pressa e nessa ansiedade, o emocional na hora da prova é um emocional que não é o nosso emocional do dia a dia. Então, marcar aquelas bolinhas em uma questão faz diferença. Como o professor Aragone falou, 2, 3, 4 questões, ela pode com certeza te colocar para fora. Então, é uma oportunidade que você precisa fazer mais uma vez o manejo desse seu emocional. Mas não temos o padrão CESP não, né? De uma errada, uma certa. É de múltipla escolha, não tem penalização. Inclusive, o aluno não pode deixar em branco, né? Ainda que ele não saiba, ele vai ter que chutar. Aí qual é a técnica do chute? Segura na mão de Deus e vai. Não tem gente que fala assim, eu vou te ensinar como chutar. Não dá. Não existe isso. Não existe isso, professor. O mais recomendável é que quanto mais você souber, menos você vai depender da sorte na hora do chute. E quem mais se prepara nesse processo, prestando atenção em determinadas palavras, em determinadas afirmações, né? Isso daí pode fazer uma grande diferença para que você faça um chute certeiro. Mas fazer um chute por um chute, não existe técnica para chute. Existe fazer questões por eliminação. Você vai eliminar aquela que parece ser a mais certa ou que está menos errada, né? Reduzir. Por mais que você não saiba com convicção, de 5 alternativas, tenta reduzir o chute entre 2. Talvez vá facilitar essa caminhada. E uma coisa que eu sempre falo, ler aquelas assertivas período por período. Entender cada vírgula que está, né, cada ponto que está, porque pode com certeza mudar o significado e o sentido de uma frase. Então, ler pausadamente, respirando, tentando entender o que é que está posto, o que é que a questão quis dizer, para poder fazer ali uma boa marcação, né? E a segunda parte da prova de domingo, como vai ser, professor? Temos a primeira parte até as 11h30? E depois? Aí depois os portões abrem 1h da tarde, se eu não estou enganado. As pessoas vão poder sair para se alimentar. Vão poder sair, almoçar e recarregar as energias, né? E é até importante que nesse intervalo não fique buscando quais as respostas das questões, porque quando a gente acertou, ok, quando errou, vai
reduzindo aquela expectativa e a vontade de não ir para a segunda parte da prova é maior. Não fique também ouvindo tanto o que as pessoas falam. As pessoas falam coisas negativas. As pessoas talvez digam, olha, lá na cidade de Mossoró teve um problema. Se concentre na sua escola, no seu local de prova e vá fazer. Voltou para o período da tarde, depois do almoço leve, mas que possa nutri-lo, leve de novo a refeição, concentre-se de novo na questão do conforto térmico. E aí a gente vai ter o seguinte enfrentamento. Pessoal da bloco 8, que é pessoal do nível médio, mais 45 questões. Pessoal do nível superior, 50 questões. As 50 questões são divididas em 5 eixos, 10 questões para cada um. O que é um eixo? Ô Sérgio, quando a gente ouvia música naqueles CDs, DVDs, tinham as músicas que eram gravadas ao vivo e chamava de pupurri, né? Uhum. O que nós temos ali no CNU? Um pupurri de disciplinas, bicho. São 5 eixos, cada eixo com 10 questões, só que o eixo não é uma disciplina, é um pupurri de um monte de conteúdo. De acordo com as opções que a pessoa fez na inscrição. Exato, só que aí tem que prestar atenção com uma coisa. Né? O pessoal do nível superior, por exemplo, pode ser que para aquele cargo que você ranqueou primeiro, o eixo 3, as questões do eixo 3, tenham um peso maior. Então, o peso fará diferença. Vai ter questões com peso 1, peso 2, dependendo do cargo tem até peso 5. Mas nós não vamos saber qual é o peso ali na hora. Ela sabe porque ela lá atrás ela fez uma inscrição. Então ela sabe onde ela colocou mais carga. Sim, mas na prova não vem indicação, né? Mas prova já está posto no edital, isso, né? Na prova não está escrito. Na prova do candidato, essa tem peso 3, essa tem peso 4. Haverá os 5 eixos. Sim. No caso do nível médio, serão 3 disciplinas, né? Porque português ele fez de manhã. Agora ele vem com direito, com administração, noções de políticas públicas, realidade política brasileira, mais 45 questões e mais 2 horas e meia. Vamos lá, professor, explicando ainda essa segunda parte, então. Teremos o período da tarde, o portão abre a 1 e a prova começa? Não sei se é às 15? Eu acho que abre 1h30 e a prova é às 15. E teremos mais 2 horas de prova? Mais 2 horas e meia de prova. Qual a dica, então, para esse momento aí, professora? Período da tarde é o período que geralmente a gente fica com mais sono, né? Principalmente depois do almoço. Como o professor Aragonê falou, a alimentação ela precisa ser uma alimentação leve, mas que nutra esse candidato, né? E, mais uma vez, não deixar de ir fazer a prova. Ainda que não tenha tido as melhores expectativas na manhã, permanecer naquele objetivo que você se colocou ali para fazer, ir à tarde, fazer a prova e agora se dedicar aos eixos. Os eixos, que são essas matérias, né, que constam ali nos blocos específicos, é você ter uma atenção maior, porque de fato ali a pontuação ela é maior, porque a depender de cada eixo, para o cargo que você se inscreveu dentro daqueles blocos, esse eixo vai ter uma pontuação maior ou menor, e foi o que eu falei em todo o processo. Não negligencie nenhum eixo, por conta desses pontos. Dê uma atenção especial a todos esses eixos, porque esses eixos, eles conversam entre eles. É como a gente ouviu aí desse pupurri. Esses eixos, eles dialogam, eles trazem a transversalidade dos direitos humanos, eles trazem também a transversalidade das políticas sociais. E, mais uma vez, o que a gente observa nesse edital é uma perspectiva de políticas sociais inclusivas, associadas a isso como direitos humanos, e traz para nós também o entendimento de que essas questões elas serão interdisciplinares. Então, um eixo complementa um outro eixo. Então, esse candidato que se preparou, ele não podia ficar escolhendo, vou estudar para esse porque esse tem um peso maior. Tem que estudar de uma forma ali, como uma unidade. Eu vejo que o edital, apesar de extenso, mas ele traz uma unidade de conteúdos, e que são conteúdos que dialogam. Então, transversalidade de políticas sociais e de direitos humanos, sem sombra de dúvidas, ele vai cair em todos esses eixos. Então, só recapitulando, professor Aragonê, a primeira parte da prova ensino médio e ensino superior serão questões de que tipo? Qual disciplina que vai ser cobrada ali? A parte de nível superior serão conhecimentos básicos. Por exemplo, cai a parte de direito constitucional na parte da manhã para nível superior. Cai a parte de AFO, daqui a pouco o professor Anderson vai entrar aqui com a gente. Cai uma generalidade como administração pública. Já na parte da manhã para o pessoal do nível médio, língua portuguesa. Na parte da tarde, para o pessoal do nível médio, as outras disciplinas presentes no edital são 3, 15 questões para cada.
para nível superior, 5 eixos, 10 questões para cada. A saraivada de questões é maior. 50 questões, 2 horas e meia. O tempo parece que é menor ou não? É 2 horas e meia, mesmo tempo. Da manhã, mesmo tempo. Então o gerenciamento desse tempo vai ser mais preciso, aí, mais necessário, né, professora? Sem sombra de dúvidas. E como eu disse, essas questões, que vão ser 10 de cada eixo, 50 questões, elas vão ser questões que vão exigir uma atenção. E são nessas aí que eu estou apostando nos textos, em textos grandes, inclusive. Vamos acompanhar. E aquela questão, a pessoa está lá fazendo a prova, levou a água, banheiro, tem fiscal para levar? Como acho bom, acho bom você levantar, principalmente antes de começar, por exemplo, na prova da manhã, chegou a hora de eu escrever, em definitivo, né? Levanta e vai dar uma caminhada até o banheiro, vai oxigenar o cérebro. Vai resolver? A ida ao banheiro é quem determina? Não, mas alguns elementos podem facilitar, sabe, Sérgio? Às vezes o candidato nessa reta final quer consumir conteúdo fazendo aquele plano JK 50 anos em 5 dias. Não dá, não é humanamente possível absorver. Então, faça o seu melhor nas condições que você tem. Vou fazer um paralelo com as Olimpíadas que a gente acabou de ver. A ginasta que está ali, ela olha para a Rebeca, ela olha para a Simone, talvez ela não tenha a capacidade de fazer o exercício na mesma complexidade, na mesma nota da outra. Mas ela vai fazer, dentro da nota em que ela consegue, a melhor execução. O candidato vai no mesmo caminho. Ele vai tentar extrair o máximo daquilo que é possível para ele. Se é suficiente ou não, só o gabarito vai dizer. Lembre-se, quem passa não é o mais inteligente, não é o mais bem preparado. É quem no dia da prova se saiu melhor. Professora Aline, qual a sua dica final, então, para essa primeira parte da prova? O que a senhora pode dizer, então, para o nosso ouvinte que está aí agoniado? Sabemos que teremos essas revisões sábado o dia inteiro, né, professora? É bom também acompanhar essa revisão que vocês vão estar fazendo? Sem sombra de dúvidas. É sempre importante, agora nessa reta final, manter ali o foco, participar das revisões, ter essas revisões agora muito mais para iluminar a mente mesmo do que para aprender. Na revisão não é mais tempo de aprender, agora é tempo de trazer à memória aquilo que foi estudado durante esse processo. Então, assim, tem revisão sábado o dia inteiro, eu sugiro que participem dessas revisões, mas se você observar que está causando ansiedade, que está causando um certo medo, eu sugiro que vá passear. Vai fazer uma caminhada, vai tomar uma água, vai tentar rir de alguma coisa, assistir um filme ali para rir, trazer algo que venha realmente distrair no sentido de deixar mais leve, né? Não trazer mais um peso. Daqui a pouco o professor Anderson assume a cadeira da senhora, doutora Aline. Qual o recado final, então, para o candidato que participa dessa prova domingo agora? Eu desejo uma excelente prova, desejo que todos que estejam aí imbuídos nesse processo, possa realmente entender que aquele dia ali possa ser o dia da sua última prova, porque é o tempo que a gente está chamando de coroação mesmo desse processo, né? Foram 6 meses, e 6 meses que foram difíceis, né? De preparação, de compreender conteúdo que muitos não tinham visto. Teve o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que a gente não pode deixar de lembrar que isso mexeu com todos nós. E que bom que essa prova foi reagendada agora para agosto. E eu sugiro que vocês mantenham aí o ritmo de estudos de vocês, mas trazendo leveza a esse processo, e que vocês possam ler cada questão com atenção e se dedicar na hora da prova, para poder fazer o melhor, né? Se antecipem, vejam o local de prova antes, levem os alimentos, leve a água, coma coisas saudáveis para que não passe mal no dia da prova, evitar tudo isso. Leva um remédio para dor de cabeça, caso haja uma dor de cabeça ali, você tem um remédio. Tem que levar só a cartela, né? Não pode levar só o comprimido, só o comprimido dentro de um saquinho, né? E cuidado com os eletrônicos também. Então, celular desligado, não levar tablet, computador. O celular vai ter um guarda-volume? Sim, ele tipo? Fica nesse no saquinho, né? Que é entregue logo quando o candidato entra na sala. Então, ter cuidado com tudo isso. Separar o material, não levar somente uma caneta, levar mais de uma caneta. E correr para o abraço agora, né? E saber que fez o melhor que podia ter feito nesse processo e que veio a nomeação. Professora Aline Menezes, muito obrigado por estar conosco nessa primeira parte. Ela que é assistente social, professora, mestre em política social. Tem um Instagram também para o pessoal, assim, com dicas, professora? Sim, é um Instagram profissional mesmo. Prof. Aline Menezes. Prof. Aline Menezes tudo com junto. Dicas. Isso. Está certo. Com Z, Menezes com Z. Aline Menezes com Z.
9h01, vamos fazer um intervalo. Na volta, vamos continuar falando sobre o concurso nacional unificado e vamos ter também o professor Anderson Ferreira participando daqui a pouquinho, falando sobre outros pontos desta prova do domingo próximo. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com a Revista Justiça, lembrando que você pode acompanhar a partir deste momento, né? Já a primeira parte foi, agora a segunda parte segue transmitida também pelo YouTube com imagens aqui do estúdio da Rádio Justiça. Entre lá no YouTube, Rádio e TV Justiça, e depois você vai no ao vivo e encontra a Rádio Justiça para você nos acompanhar. Agora 9h04. Revista Justiça. Debate. Vamos para a segunda parte do nosso debate, concurso nacional unificado, maior do Brasil, prova no próximo domingo. Já tivemos aqui a participação da professora Aline Menezes, ela que é assistente social professora, mestre em política social, trazendo informações importantes junto com o professor Aragonê Fernandes, que é professor e juiz titular do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. E agora contamos com o doutor Anderson Ferreira, ele que é ex-auditor de controle interno da União e atualmente ministro da disciplina de Administração Financeira e Orçamentária. Professor Anderson, bem-vindo agora à nossa segunda parte. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Aragonê. Bom dia, professora Aline. Estava acompanhando aqui a primeira parte, muita informação. Imagino aí como fica a ansiedade dos candidatos e a gente espera contribuir com mais informações, mas que ajudarão no domingo. E como podemos começar este bloco, doutor Anderson, professor Anderson? Sérgio, eu me coloco muito no lugar do nosso candidato, né? Também nosso aluno, porque as nossas disciplinas estão nesse edital. E o Concurso Nacional Unificado, o famoso CNU, foi diferente de tudo que eu já vi em 20 anos de experiência em concursos, desde a minha primeira prova e ao longo desses anos em preparação. E o Aragonê balançou a cabeça aqui porque realmente todos ficamos surpresos. Surpresos e preocupados ou não? Surpresos, preocupados, perdidos em certo nível, né? Porque é um estilo diferente de prova, de concurso, de tudo. O próprio edital foi desafiador, Sérgio. O edital, eram 700 páginas de edital. Exatamente. Então, assim, o candidato precisava de um manual de instruções para decodificar o edital. Ali já pegou todo mundo de surpresa, né? Quando você falou assim, ó, você tem que escolher, dentro do bloco tem que ranquear. O que é bloco? O que é bloco, o que é eixo temático. Foram conceitos novos que tiveram de ser digeridos, não só pelos alunos, por nós também. E o próprio governo, né, para ele também é uma experiência nova. Ele também tem aprendido com o Concurso Nacional Unificado, já fala em próximos, inclusive, né? Então vencemos essa primeira parte de entender o que eram blocos, eixos, etc. Depois o aluno teve dificuldade com o estudo do conteúdo e nós vencemos também essa parte. Agora estamos aqui numa reta final, hoje quinta-feira, né, o aluno tem praticamente o restante do dia de hoje, sexta e sábado, e domingo é o grande dia. E me colocando no lugar dos candidatos, o que fazer nessa reta final, nessas últimas horas? Falando dos blocos 1 a 7, nós temos uma prova de 70 questões objetivas, 20 e 50, como já explicaram aqui na primeira parte. Período da manhã, 20 questões, mais discursiva. Falando do período da manhã, na minha visão, pelo menos eu, depois de alguns anos de experiência, de muitas reprovações, aprendi que, faltando 2, 3 dias, não dá tempo de aprender coisa nova. Então, se tem aquele item do edital, que eu nunca passei por ele, por algum motivo, não deu tempo de ter um primeiro contato, eu não acredito que vai dar tempo de você ver, revisar e ficar bom. Porque é um processo, você precisa ver, revisar e depois treinar para ficar bom. Então, talvez, voltar em itens que você já viu, mas que tem uma certa deficiência, nas suas anotações, você fez observações do tipo, poxa, essa disciplina eu tenho feito 60% só, enquanto nas outras eu tenho aí 80%, 90%. Relembrar esses itens em cada disciplina talvez seja mais produtivo, num curtíssimo prazo, do que você explorar um novo. Então, eu voltaria em cada disciplina, em cada subitem delas, e faria uma revisão pontual nas minhas deficiências dentro daquilo que eu já vi. Aquilo que eu não vi,
eu deixaria de lado. Até porque a gente está falando de 20 questões distribuídas em 6 disciplinas, entre aspas, porque em cada disciplina, às vezes, você tem mais de uma disciplina. O edital veio um pouco confuso nesse sentido também, não veio tão organizado. Então, dá uma distribuição média de 3,33 questões por disciplina. Muito conteúdo para, arredondando, 3 a 4 questões por disciplina. Já a discursiva é a discursiva. Então, você tem em cada disciplina poucos pontos, e talvez o nosso candidato esteja preocupado com um subitem de uma delas, e está deixando a discursiva ali no equilíbrio da preocupação. Então, eu voltaria minha atenção para a discursiva, intensificaria o meu treinamento na discursiva, e nessas 6 disciplinas, da parte da manhã, que terão 20 questões só, média de 3, 4 por disciplina, voltaria só nas dúvidas pontuais daquilo que eu já vi. Professor Aragoné? Eu acho que a leitura da legislação nessa reta final pode ajudar bastante, Sérgio. Quando eu falo da legislação, eu falo num sentido amplo. Aquilo que está, por exemplo, dentro dos blocos 1 a 7, na parte da tarde, como uma instrução normativa, como uma resolução, como uma lei, a própria Constituição Federal naquilo que cai, a leitura a gente chama de lei seca, né? Quando você vai direto só para a legislação, pode ajudar o candidato. Dentro do possível, e a gente vai ter que fazer uma otimização absurda, porque é o possível do possível. Nessa reta final, tempo é artigo escasso. A gente tem que ir direto ao ponto. Então, vá nos pesos maior, e dentro do peso maior, da disciplina do eixo com peso maior, procure a legislação. Isso pode fazer a diferença. Uma instrução normativa, a gente tem o bloco 4, por exemplo, que tem uma enxurrada de gente, e é o cargo o bloco com o maior número de vagas, porque a gente tem o AFT com 900 vagas, com a possibilidade do cadastro reserva dobrado, 1.800 vagas. Você tem 1.800 vagas com a remuneração de praticamente R$23 mil iniciais. Vai ter uma enxurrada de gente nessa prova, Sérgio. Qualquer diferencial será determinante. Então, eu leria a parte de legislação, começando pelos pesos maiores e vindo retrocedendo. A parte da manhã, como o Anderson falou, ela tem várias disciplinas, só que essas disciplinas vão ter um peso muito baixo. Eu concentraria as energias no peso da tarde, nos pesos mais relevantes para a prova. Acertar uma, pode ser de um peso 4, por exemplo, acertar uma de peso 4, vai ser mais importante do que acertar 3 de peso 1. Sim. Professor, já que estamos falando nos blocos, qual o destaque de cada bloco seria interessante trazer para o nosso aluno aqui, para o nosso candidato? Então, aí a gente está falando aqui de um universo de informações, né? Um emaranhado de informações. Por quê? Dentro de cada bloco, são 8 blocos, mas vamos focar aqui no nível superior no primeiro momento. Sim. Blocos 1 a 7. Dentro de cada bloco você tem vários órgãos e dentro de cada órgão várias ali especialidades. Esses 5 eixos, o Aragoné até apontou no início, eles têm pesos diferentes para cada um, não é dos órgãos, é dos cargos. Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho aqui no bloco 1, para a AGU, que é o órgão, os 2 cargos, arquiteto e engenheiro. Esses 2 cargos vão ter os mesmos eixos lá embaixo no edital. Eixo 1, 2, 3, 4, 5. Os mesmos conteúdos. Mas a prova será igual. A prova vai ser igual. Então eu vou estar uma boa forma de demonstrar, Aragoné. Eu vou estar aqui sendo arquiteto fazendo a mesma prova do engenheiro à minha direita, certo? Exatamente as mesmas questões. Só que a minha questão, 25, não tem o mesmo peso da questão 25 idêntica da prova do engenheiro. E isso só cada candidato vai saber, mas já sabe desde a publicação do edital. Esse conhecimento é dado há 6 meses, certo? Então eu, engenheiro, dei uma atenção diferente do que o arquiteto para o mesmo conteúdo, para o mesmo teor do edital. Então é até difícil a gente dar uma dica, foca mais no eixo 2 do que no eixo 4, porque depende se eu estou falando com talvez arquiteto, o eixo engenheiro... 2 para um seja importante e o eixo 4 para o outro vai Exatamente. ser. Olhe para o que você escolheu, para o que você ranqueou. E ter isso em mente já, qual é o meu eixo de maior e quais são o eixo de menor relevância para mim,
Essa consciência o candidato já tem. A gente já vem pregando isso, esclarecendo isso para ele há muito tempo. Então, acho que é importante, ele que já sabe qual é o seu eixo mais importante, concentra nele agora. E a depender, porque a gente está falando menos de 3 dias para a prova aí, praticamente, nem olhar para o eixo de menor relevância, que vai pontuar menos, que tem peso 1, por exemplo. Nem olhar. Você já viu, você já revisou. Né? Então, como a Aragner falou, uma questão de um eixo pode ter peso de 4 de um outro. Então, é muito melhor concentrar nessa que vale 4, que vale 3. Teremos redação? Teremos prova discursiva de manhã. Sim, mas... Bloco 1 a 7. Mas não é tipo vai surgir um tema... Vai surgir um tema, provavelmente um tema que seja transversal, como a Aline usou essa expressão, transversal para todos os candidatos daquele bloco. Se eu tenho o bloco 4, por exemplo, lá tem médico, lá tem psicólogo, lá tem a galera de carreiras fiscais. Vai ter que ser um conteúdo que perpasse por cada um deles. Mas não vai ser um tema só para todo mundo, então? Um tema só para cada bloco. Para cada bloco. Que é outra novidade, porque o normal do concurso voltando ao exemplo, o arquiteto fazer uma discursiva com um tema voltado para a minha área. E o engenheiro com um tema voltado para a área dele. Então aqui a gente vai ter uma mesma redação, para o engenheiro e para o arquiteto novamente. Então tem que ser um tema mais transversal, mais voltado para políticas públicas, como a Aline pontuou. Né? Então, uma dica, sendo prático, que eu venho falando para os alunos, é dar uma olhada na divulgação recente do seu ministério, do ministério que você pretende concorrer. Né? Ver ali na comunicação, as agendas, o que tem divulgado, quais são as políticas públicas que ultimamente o ministro, né, o secretário tem defendido, tem relatado, porque ajuda. Né? Professor Aragonés, nas discursivas, citar número de lei, isso também leva valor? O que acontece, Sérgio? O candidato, às vezes, ele olha para a prova do colega do lado que teve uma nota maior e fala, a nossa está igual e ele teve uma nota maior. Isso pode acontecer? Pode. Normalmente não é o que acontece. O que acontece normalmente é que o candidato, por exemplo, fala, conforme Lei 8.112, vou dar um exemplo que é uma lei conhecida de todos. Sim. E o coleguinha do lado fala, conforme o artigo 5º da Lei 8.112. Ele foi mais preciso. A pontuação dele tende a ser maior. Então, quanto mais precisão o candidato tiver, ótimo. Aragonés, mas eu não lembro qual é o artigo. Não invente. Lembra qual é a lei? Coloque. Aragonés, saiu uma questão que envolvia o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Você sabe qual é o julgado? Eu sou meio sistemático, eu gosto de número, então eu gravo. Gravei o número, eu sei de cabeça? Sei, coloque. Eu não sei o número, coloque conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Sim. Mas eu não sei se é do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. Só como começa a ficar mais complexo, conforme o entendimento dos tribunais, você vai generalizando. Quanto mais você generalizar, menos perto do ponto cheio você está. Mas você vai tentar chegar o mais perto possível. Então, coloque o máximo de informações que tiver na sua cabeça dentro. E isso precisa, às vezes o aluno acha que é uma obviedade, aquela frase. É óbvio talvez na sua cabeça, viu, Anderson? Mas o examinador não sabe quem é o Anderson. Ele tem um espelho e esse espelho precisa ser corrigido. O máximo de informações que você achar que deve ser colocado, por mais óbvio que te pareça, coloque. Eu gosto sempre de usar um exemplo. Eu tenho um cunhado que é um irmão que a vida me deu. E esse meu cunhado, ele foi fazer a prova de juiz, segunda fase, juiz do Distrito Federal. Na prova de responsabilidade civil do Estado, valia 1 ponto. Ele tirou 0,37. E ele ficou furioso. Quando ele trouxe a prova para mim, eu comecei a perguntar para ele, falei, cunhado, o que é isso? Ele respondia isso, respondia isso, respondia. Ele sabia todas as perguntas. Eu falei, por que isso tudo que você me respondeu não está aqui? Ele falou, mas porque isso é óbvio. Eu falei, é óbvio para você, bicho. O examinador não sabe quem é você. Ele corrigiu em cima do que você escreveu. Em cima do que você escreveu, você mereceu 0,37. É dolorido isso, porque ele sabia o conteúdo. Só que entre saber o conteúdo e saber fazer prova, são outros 500. Você precisa colocar o que o examinador está precisando. Ele tem um espelho de correção. Quanto mais informações houver, mais fácil de você estar dentro desse espelho. É o velho cara crachá, né? E o examinador que está corrigindo não necessariamente é alguém que
saiba a elaborado. fundo daquele conteúdo que foi o tema específico da redação. Ele só tem um espelho e ele quer conferir. Por isso que no recurso, muitas das vezes, a gente tem que brigar falando, olha, mas eu disse isso em outras palavras. E aí, muitas das vezes, o examinador reconhece, outras não, né? A gente não pode ficar contando com essa sorte. Então, a própria prova, o caderno da discursiva, vai dar ali algumas referências, alguns comandos, para que o aluno não fuja, não tenha uma fuga de tema, porque a fuga de tema também é fatal. Por falar, pois não. Eu, só porque você falou de alguns comandos, tem um comando, Sérgio, todo mês eu recebo alguns e-mails com a mesma pergunta. A prova tinha escrito lá nas orientações, escreva a frase tal, a vida é bela, para saber se é o candidato mesmo, pela grafia. O candidato ali no nervoso deixou de escrever a frase, falou, daqui a pouco eu escrevo. Esse daqui a pouco não chega. O candidato é comum, você já deve ter passado por isso também, Anderson. O candidato manda pra gente bem assim, professor, eu esqueci de escrever a frase, mas eu fiz uma boa prova, e agora? Eu falei, agora acabou. Acabou porque aquilo ali era para evitar a fraude, era para te proteger. Se você esqueceu, não, mas eu só esqueci. Acabou. Isso vai ter também nessa prova? Eu não sei se vai ter. Eu só estou pedindo para o candidato, leia com atenção as comando. orientações, os comandos. Se houver, escreva na mesma hora. Não espere para escrever depois que você vai esquecer. E o pessoal, já que falamos de caderno, vai sair com o caderno da prova? Ele vai poder sair com um gabarito. Os cadernos de prova serão disponibilizados 8 da noite. É a previsão. Ele sai com o gabarito como? Ele pode anotar as respostas dele. Para ele conferir depois com o divulgado depois pela banca, né? Professor Anderson Ferreira, e outros blocos aí que o senhor atua diretamente, o que podemos falar? Administração financeira, orçamentária, o que o senhor traz de dicas para os outros blocos? Bloco 4, por exemplo, é um da sua especialidade, não? É um dos, né? O bloco 4 em especial... Trata do que o bloco 4? Só para o nosso ouvinte que não está acompanhando entender. Ele tem aqui, é o bloco do trabalho e saúde do servidor. E ele tem o AFT, o famoso AFT, o Auditor Fiscal do Trabalho, que trouxe um número expressivo de vagas, era um concurso aguardado há mais de uma década, então 900 vagas, fora possível, né, cadastro reserva, realmente chamou muita atenção dos candidatos. E o interessante aqui é que o novo formato do CNU, proporcionou, igualou, nivelou muitos que não estavam estudando para o AFT há muito tempo. Digo mesmo para o famoso EPPGG. Vamos traduzir isso. Por favor. É o especialista em políticas públicas e gestão governamental. É o especialista que vai atuar aí pela esplanada e diversos órgãos do Executivo. Ele também tem uma remuneração alta, acima dos 20 mil inicial, está no topo da carreira do Executivo. É um concurso que há mais de uma década também estava sem edital, com muitas oportunidades, só que o EPPGG está distribuído em mais de um bloco. Ele está em quase todos os blocos ali de uma série. O AFT está em um bloco só, que é o bloco 4. Isso. O EPPGG aparece em um monte. Por que aparece em um monte? Exatamente por conta da atuação dele, né? O EPPGG, hoje, se você conhecer um especialista, hoje ele vai falar, hoje eu tô lotado no Ministério da Saúde, mexendo com alguma coisa voltada lá para a saúde da mulher. Daqui 3 meses ele está no Ministério do Trabalho, porque ele tem essa transversalidade, tá? A atuação do EPPGG é essa, né? Então, ele está em vários blocos, tem essa mesma particularidade de ter nivelado o candidato em relação àquele que estava estudando aí há mais de 5, 10 anos. Mas vamos lá. O que tem de especial para esses cargos? Vamos chamar aí da área de gestão, um pouco fiscal. As matérias voltadas para finanças e economia. Eu não vou lembrar agora de cabeça qual é exatamente o número do eixo de cada um deles, mas se você pegar o eixo temático que tem esse conteúdo, você vai ver que ele é o que tem o maior valor de peso. Então, concentrar nessa matéria, nesse conteúdo, inclusive para mim é um desafio, porque a minha matéria, ela cai dentro das 20 questões lá, conhecimentos gerais, com peso relativamente baixo, e ela cai nos eixos temáticos para alguns desses blocos, como o AFT, o Auditor Fiscal do Trabalho, e o EPPGG. Então, tem que estar alertando, para vocês que terão lá no eixo temático, dê uma atenção maior para finanças, para políticas públicas, o atual cenário econômico. A gente viu recentemente que
O atual governo, que é quem está promovendo o concurso, implementou um novo regime fiscal, chamado Regime Fiscal Sustentável, que implementa uma nova forma de cálculo de resultados fiscais, de meta de resultado primário. Falei de tudo isso em muitas aulas, pode até assustar um pouco para quem está acompanhando só agora o corte, mas é uma matéria que está aí na mídia, está aí na comunicação do governo, e para esses cargos aqui que tem maior número de vagas, alta remuneração e esse viés, essa atenção especial para a área econômica, financeira, é bem interessante. Professor Aragonés, e o bloco 7? Vamos puxar a sardinha para o jornalista, né? Além do jornalista, tem outras vagas ali. É mais disputado ou não? O bloco 7 concentrou um grande número de inscritos, viu, Sérgio? A gente, lá no começo, falou que cada bloco tinha uma natureza, né? Nós tínhamos o bloco 1, que era o pessoal das engenharias, o bloco 2, que é o pessoal da TI, o bloco 3, agroetec, é pop, é tudo. O bloco 4, da galera fiscal, o bloco 5, do pessoal da educação, da saúde, o bloco 6, pessoal das agências reguladoras, o bloco 7 fica com tudo aquilo que sobrou. A gente chama de carreiras administrativas, mas o jornalismo, por exemplo, e ao meu lado eu tenho um jornalista fantástico, a quem eu sempre rendo homenagens, porque ele é realmente um cara diferenciado. A gente vai ter de tudo um pouco, mas a gente vai ter uma preocupação grande. Eu tenho que me sair bem nos blocos, eu tenho que me sair bem na discursiva. Eu tenho que pontuar bem até naqueles eixos mais que valem menos. Por que eu tenho que me sair bem, de modo geral, em tudo? Porque a disputa vai ser acirrada. Vai ser mais disputada. E a gente precisa ter em mente que, por mais que você passe, o Anderson passou, o Aragonés passou para o mesmo cargo, a Aline também passou e o Sérgio para o mesmo cargo. Às vezes vai ter a escolha de lugar, de lotação. Você tem um concurso de carreira nacional, você vai ser lotado de acordo com a sua classificação. E você quer ficar perto de casa normalmente. Então, dedique-se, extraia o máximo possível. Não tenha preguiça mental. Assim, chegou a hora de coroar, são 8 meses de preparação no mínimo, Sérgio. Eu lembro que quando a gente esteve aqui em janeiro, você perguntou, começando agora dá tempo? E a gente olhava e falava assim, não sei. Não começando, eu tenho certeza que não dá. E por mais que você esteja diante de um desafio imenso, imposto aos alunos e aos professores, eu digo que aos professores está todo mundo na atenção, não são só os candidatos, nós também estamos. Afinal de contas, a CES Gran Rio não tem um banco de questão tão grande. Ou seja, a gente não sabe o que vem. A gente tentou preparar todo mundo e cada um dentro do nosso melhor. A gente espera que venha uma prova que prestigie quem estudou mais. É o mais justo. Quando a prova vem no nível muito abaixo do esperado, prestigia quem estudou menos, porque vai o fator sorte. Quando a prova vem no nível mais elevado, quem se dedicou, quem entendeu o edital e deu ênfase a alguns eixos, vai ter um desempenho melhor. Professor Anderson, domingo está chegando e o que o senhor traria assim de dica, né? Conteúdo, fazer o quê? Já que estávamos conversando até fora do ar aqui, o senhor trouxe essa ideia de falar desses 3 dias que faltam. Sérgio, os alunos perguntam muito sobre o dia da prova, né? Professor, ir lá com a prova em mãos, começo por onde, vou pela disciplina A, B ou C, faço o que eu domino mais, o que eu domino menos. E aí, a minha resposta é, cara, faz do jeito que você treinou até a véspera da prova. Tem uns que começam por uma matéria que acha mais difícil, tem uns que começam por aquela que ele acha mais fácil. Se você mudar essa altura do campeonato a regra do jogo, que você treinou até aqui, você pode prejudicar o seu desempenho. Então, é muito difícil dar uma dica, uma orientação. Começa por a disciplina, pula outra, porque cada um é cada um. Mas, algumas orientações gerais eu acho que são importantes, do tipo, você já verificou qual é o trajeto da sua casa até a prova? Quanto tempo levará em um dia de domingo, em que o trânsito não estará num domingo normal? Porque muita gente vai estar se movimentando para fazer essa prova. A depender, você já fez esse trajeto para conhecer, pegou seu carro se você vai de carro, fez de ônibus se você vai de ônibus? Porque a gente tem imprevistos, situações do dia, que se a gente não pensar previamente neles, a gente não consegue nem solucionar. Então, alguns alertas nesse sentido.
em relação à locomoção, a revisão de véspera, que é muito importante também, o sábado, né? Muitos, poxa, eu descanso, eu relaxo, eu reviso, aprendo coisa nova, o que eu faço, né? Então, eu acho que é importante no sábado você, mais uma vez, revisitar os pontos de maior destaque. Cada disciplina, Sérgio, tem ali um item ou 2 itens que tem maior chance de ser cobrado. E o professor já alertou isso, já martelou isso na cabeça do aluno. Ele já marcou, ele sabe, se ele precisar voltar ali em 80-20, os 20% que tem maior chance de cobrar lá na prova, se converter em 80% no dia da prova. Então, no sábado, se dedique a fazer essa revisão de véspera. Tá? Enfim, você se preparou com alguém, você se preparou em algum lugar, então veja se esse lugar vai estar promovendo essa revisão, professores que você confia, anotações finais, e durma bem, se alimente bem. Eu vi que a professora Aline também já apontou isso, é importante, e confia, senta no domingo, confiando em Deus, confiando no seu melhor, não se cobre, porque o melhor que você poderia ter feito, você fez até ali. Controla o nervosismo, é normal a tensão, mas não é normal e não será bom você deixar ela te dominar, ficar nervoso ao ponto de tremer e perder ali o domínio. Então, respira fundo e segue, vai dar tudo certo. Professor Aragonei, quanto ao sábado, então, o que o senhor indica? Eu vou fazer um jabá do bem, viu? A gente vai estar a partir de 7 horas da manhã. Eu fui discreto, Aragonei, vai ser mais direto. A gente vai estar a partir de 7 horas da manhã. Eu falo sempre, Sérgio, confie na palavra do especialista. O especialista da rádio é você, bicho. Quando a gente chegou aqui, você falou, fique a 1 palmo de distância do microfone. Uhum. Cada um sabe as manhas da sua disciplina. Confie na palavra do especialista. A gente vai estar a partir de 7 horas da manhã, ao vivo e de graça para todo mundo, no YouTube do GRAM, trazendo dicas certeiras, pontuais. Eu tenho poucos minutos no sábado com os alunos. Eu vou extrair o suprassumo da disciplina do que eu acredito que vai estar. Porque assim, a gente quer acertar, né? Assim serão todos os professores. Sim. A gente pode errar? Pode. Mas a gente trabalha nisso há muitos anos, bicho. Eu acho que pode ser um diferencial. Às vezes, no sábado, o candidato pode ter ali 2, 3, 4 questões cantadas e isso vai fazer a diferença. Professor Anderson, vamos ainda falar de preparação. Já falamos aí da dica do sábado, fazer a revisão. Outros blocos assim que chamam a atenção do senhor, que é importante também salientar algum ponto. Bom, Sérgio, o bloco 7, mais uma vez, por ter o maior número de vagas, enquanto lá no bloco do EPPGG e do AFT, eu falei, olha, foca na área econômica, na área de finanças. Aqui no bloco 7, foca na área de administração, conteúdo de administração pública, administração geral, políticas públicas, tende a ser o forte ali do mais cobrado nos eixos temáticos de maior peso e talvez até na discursiva. Tá? Então, esse bloco 7, que sem dúvida vai ser o mais disputado, como a Aragonei falou, cada detalhe vai fazer diferença, porque você tem mais pessoas disputando, você tem uma nota de corte mais disputada também. Então, você não pode errar, você não pode falhar no óbvio, você não pode errar aquilo que você sabe. E o que eu chamo de errar aquilo que a gente sabe? É errar por falta de atenção, é errar por nervosismo, né? E aí eu falo agora não só para o bloco 7, é aquela questão que quando a gente chega em casa, acompanha a correção lá no YouTube com o professor, mas eu sei, por que eu marquei a B e não a A? Porque ficou nervoso, porque ficou tenso, né? Então, se acalma. Esse bloco 7 aqui dá uma atenção especial à parte de administração geral e pública. A gente tem o bloco 8 e é sempre importante lembrar que a gente está falando de eixos, de blocos, de pesos. Pessoal de nível médio, só para vocês ficarem tranquilos. No nível médio, bloco 8, a gente não tem eixos e pesos. A gente tem 60 questões, 15 vão ser de manhã, sobre português, e 45 vão ser à tarde. 15, 15, 15. Todas têm o mesmo peso. 60 questões mais uma prova de redação. Eu digo que é uma corrida de 100 metros, tá? É só isso e acabou. Quem pontuou melhor vai ser chamado. É o maior concurso da história. É a primeira vez que isso está sendo feito. E eu sou servidor público há 27 anos, vai fazer esse ano agora, Sérgio. Então, assim, eu confio muito nos servidores públicos do nosso país. Pessoas bem intencionadas estão preparando o concurso nacional unificado.
é o primeiro. Se você passar nesse, maravilhoso. Está promovendo algo que eu acho fenomenal, a interiorização das oportunidades. O cara que está no estado da Bahia tem diversas cidades onde ele vai poder fazer prova, assim como no estado do Pará. Antes as pessoas precisavam ir ou para a capital do país, ou no mínimo para a capital do seu estado. Hoje, abriu-se a oportunidade para a pessoa que está no interior também ter acesso a ser servidor público federal. Isso é digno de louvor. Obviamente, há desafios de implementar essa prova sem logística, né? Toda a logística disso. Uma novidade. E teremos possibilidade de recursos, professor? Como é que isso vai ser analisado? Sim, a banca, assim que ela divulga, logo depois que ela divulga o gabarito preliminar com as respostas, ela dá um prazo para que o candidato possa interpor o recurso questionando, né, ali um resultado de uma ou outra questão. E nós, professores também, que porventura discordar de alguma questão, porque a banca entra em contradição muitas das vezes, tá? Em uma prova anterior ela deu um posicionamento, aí na prova nova ela dá outro. Então a gente muitas das vezes se surpreende também e questiona, ajuda o aluno. Então a gente vai estar divulgando em possíveis questões problemáticas argumentos para que o aluno possa usar aquele texto de apoio. A gente não recomenda copiar e colar na íntegra, mas usar como uma referência para que ele possa interpor o recurso e virar aquela questão em seu favor. E quanto mais questionamentos, mais chances dele conseguir converter aquele gabarito, porque se colocando no lugar do examinador, se eu recebi 2, 3% só de reclamação, sendo que a média para eu mudar o meu recurso é de 10, 15%, eu não vou mudar, não vou mexer com isso, né? Vai me dar trabalho. Então, é importante que muitos, se tiver uma questão problemática, questionem para que aquele ponto vire em favor do candidato. Serão 2 momentos de recurso, né? Um primeiro em relação às questões objetivas, saia o gabarito preliminar, recurso. Depois o gabarito definitivo, normalmente acompanhado da resposta preliminar da prova discursiva. Novamente recurso, só que agora em relação à discursiva. E aí sai o resultado definitivo. Previsão de começar a trabalhar, começo do ano. Então, se tudo der certo, já a gente vai ter muita gente sendo nomeada e empossada trabalhando. E ainda falando de recurso, isso vai ser feito pelo gov.br? Como é que vai funcionar? É feito, o próprio site da Banca CES Gran Rio traz o passo a passo de como fazer, para onde enviar. Divulgado o gabarito preliminar, junto do gabarito preliminar também tem as instruções de recurso, como o candidato deve fazer. O prazo normalmente é muito apertado, Sérgio. Sim. O candidato tem que ficar ligado. Nisso, o Anderson falou bem, às vezes os cursos preparatórios, os professores já indicam quais as questões são passíveis de recurso na visão deles. Então, às vezes uma enxurrada de recursos acontecerão na questão 12. O examinador já liga o alerta e fala assim, opa, se tem tanto recurso assim na questão 12, deixa eu olhar com mais calma. O que aconteceu? É mais fácil de ele reverter, porque às vezes tem um candidato que pensa assim, o pessoal já está entrando, eu não vou entrar não. Entre. É a sua vida que está em jogo, não é a do coleguinha que entrou, é a sua. Entre por você. Mas não precisa de um advogado, né, professor Anderson? Tem casos bem peculiares, né, que o recurso pode levar a um processo judicial e aquele candidato ficar ali, né, sendo, enfim, a depender da justiça. Mas o padrão é administrativo mesmo, né, a via administrativa mesmo. O que você ia trazer aí? Eu estava olhando só o prazo, né, a prova vai ser no domingo, dia 18, e aí o gabarito vai ser liberado no dia 20, e aí o candidato vai ter 21 e 22 só para interpor o recurso da prova objetiva. Mas com certeza, domingo à noite vai estar todo mundo perguntando, né? Onde tem recurso para aplicar, né, professor? No domingo à noite a gente já vai estar corrigindo as provas e apontando aquele gabarito que a gente acredita que seja. Quando sair o resultado do gabarito oficial da banca, preliminar, aí começa a dança das cadeiras em busca de recurso. Porque às vezes a gente até olha, a banca deve indicar a letra C. Ainda que ela indique letra C, caberia recurso ali, porque a letra B está mal redigida. Então a gente pode ter essa atenção no domingo à noite, ter essa atenção na terça-feira, quando forem divulgados. Eu pensei em falar em números, mas às vezes você vai falar o número proporcional de candidatos por vaga, acaba desanimando as pessoas, né, professor Anderson? Eu estou exatamente com essa tabela aberta aqui, mas eu digo... O que você acha?
Eu acho o seguinte, Sérgio, que esse não é o número mais importante, sabe? Você precisa só de uma vaga. Só precisa de uma vaga e o aluno fica preocupado com demanda por vaga, fica preocupado com nota de corte, se a prova vai ser difícil ou fácil. Enquanto a maior preocupação, na minha opinião, deveria ser o nível dele. Né? O meu nível em relação aos demais candidatos. Se a prova for difícil, a nota de corte vai ser baixa. Mas e a minha nota em relação aos demais? É isso que é a minha preocupação. Se a prova for fácil, a nota de corte vai ser alta, porque vai ficar fácil a prova. Mas e a minha nota em relação aos demais? Então, olhar para si, onde é que estão minhas deficiências, o que eu consigo corrigir no curto prazo em cada disciplina, dar atenção especial à parte discursiva. Se você ainda não cronometrou uma simulação real de prova no domingo, faça. Acho que ainda dá tempo aí, entre hoje e amanhã, de você sentar, colocar o celular no modo avião. A prova são 2 horas, 2 horas e meia. Deixa eu sentar aqui e fazer X questões igual lá na prova. Para que o meu corpo, fisicamente, mentalmente aqui, eu possa estar preparado, me concentrado lá no domingo. Concentra em si, foca em si, não olha para o outro, não. Professor Aragoné, o candidato do concurso nacional unificado vai poder acompanhar resultado de prova pelo site da banca ou pelo gov.br? Como é que isso vai funcionar? Pelo site da banca. A própria banca, a Sesgran Rio, vai divulgar. E não tenha dúvida de que também nós teremos coletivas aí, assim como aconteceu durante o passo a passo do concurso. A magnitude dessa seleção justifica entrevistas coletivas ali na divulgação. Se você me permitir, Sérgio, às vezes tem candidato que está nos ouvindo agora e fala: essa é a prova da minha vida. Posso só chamar a atenção dele? Essa é mais uma prova em sua vida. Eu fiz várias, Anderson fez várias, Aline fez várias. A gente reprovou em muitas, Sérgio, passou em poucas. E aí, normalmente, quem vem conversar com você indica o cargo que foi, no caso do Anderson, mas não indica quantas reprovações a gente teve. E a gente não sabia. A Aline falou assim: talvez seja a sua última prova. A gente nunca soube quando era a última prova. Outro dia eu vi que um dia você brincou com seus amigos pela última vez e não sabia disso. Um dia você foi fazer a prova pela última vez e não sabia disso. Muito bem, nosso tempo já está esgotado. Um debate interessante sobre o concurso nacional unificado, o maior do Brasil. Prova no próximo domingo. Agradeço agora ao Dr. Anderson Ferreira. Ele é ex-auditor de controle interno na União, atualmente ministro da disciplina de Administração Financeira e Orçamentária. Professor Anderson, obrigado por estar conosco. Seu recado final para o nosso ouvinte candidato. Obrigado, Sérgio, pelo convite. Mais uma vez aqui, segunda vez, na verdade. Espero retornar e ajudar aí o nosso ouvinte com informações preciosas, importantes para a vida dele. E ao nosso candidato, aluno, desejo uma excelente prova, tenta manter a calma, não deixe que o nervosismo e a tensão te domine lá no dia. Quando começar a ficar muito nervoso, pede para ir ao banheiro, dá aquela esticada no corpo, faz aquela fé, volta, respira, conta até 10 e mete bronca que vai dar certo. Muito obrigado mais uma vez também, professor Aragoné Fernandes, professor, juiz titular do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Como já falou aqui, não passou em vários concursos, mas já está há 27? Vou fazer 27 anos de serviço público. 27 anos de serviço público. Obrigado por estar conosco. Seu conselho final. Eu comecei como adolescente no universo dos concursos. Eu posso dizer para o candidato que vale a pena. Vá e faça o seu melhor. Se isso vai ser suficiente ou não, só o gabarito vai dizer. Mas uma coisa é certa: você está muito mais bem preparado do que lá em janeiro, quando esse edital foi lançado. Passar em outro concurso vai ser mais fácil. Talvez o cargo que você seja aprovado no CNU seja seu ponto de chegada. Talvez ainda seja um ponto de parada no meio da sua caminhada. Seja lá qual for, vai e faça o melhor. Para quem for aprovado, lembre-se, você está sendo aprovado para ser servidor público federal do nosso país. Preste um bom serviço público à nossa população. Muito obrigado aos nossos convidados. Também agradeço à professora Aline Menezes, que esteve conosco na nossa primeira parte. 9h42, intervalo. Na volta, o nosso giro de informações do Poder Judiciário Brasileiro. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça.